Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa sessão de número 9 da nossa mentoria em governança de TI. O tema da nossa sessão de hoje, então, vai ser alinhando TI com a estratégia corporativa, né? Hoje, um dos grandes desafios da área de tecnologia da informação e para todo e qualquer líder de tecnologia é conseguir de fato alinhar as entregas de TI com os objetivos estratégicos da organização. Esse é um dos principais desafios que nós temos no dia a dia. É um dos desafios hoje aonde que basicamente toda a área de tecnologia da informação vem enfrentando e vem sendo muito pressionada, eu diria, né? A partir do momento que você não tem um alinhamento claro, que você não tem indicadores que sustentem toda a sua operação e que dê uma visão estratégica de como que TI agrega valor para o negócio da empresa, consequentemente você é tratado como uma TI operacional, né? Uma TI reativa, né, que é o que mais a gente conhece, né, nos termos, né, relacionados à gestão estratégica de TI. Então vamos lá, então vamos iniciando aí a nossa sessão, um tema muito bacana, um tema que eu gosto muito de falar sobre. E para nós iniciarmos, eu quero fazer um deparo aqui, que é uma comparação de como que nós podemos migrar a tecnologia da informação, né, a área de TI, de um mero centro de custo a um motor de crescimento. Eu vejo muitos gestores de áreas de negócios, de áreas corporativas da empresa, falarem que TI é um centro de custo. Ou seja, é uma área que somente traz gastos para a operação. Se a sua empresa, você que está aqui conosco, está nos assistindo essa sessão, se a sua empresa ela tem essa visão, com certeza a área de TI da sua empresa ela é uma TI reativa. Ela é uma TI que não proporciona inovação para a empresa, que não garante crescimento para a organização, que não tem uma estrutura de governança eficiente e principalmente, né, é uma TI que está totalmente longe de agregar valor para o negócio da empresa. Então, quando a gente cria um ecossistema de governança, e nós passamos aqui já por várias sessões, desde quando a gente falou sobre os 12 passos para a estruturação de um planejamento estratégico de TI, que é o primeiro passo que nós damos nessa jornada de estruturar a governança de TI dentro de qualquer empresa. O que nós temos aqui de transformação é sair então de um centro de custo operacional para uma área de TI que promova uma alavanca de transformação e de crescimento para o negócio da empresa. E aí, os principais pilares, digamos assim, que nós trabalhamos aqui dentro, né? O primeiro deles é a gente medir o percentual de projetos de TI que nós temos que estão alinhados à estratégia da empresa. E isso torna a tomada de decisão muito mais eficiente, consequentemente. Além disso, eu trabalhar na otimização de custos dentro da minha área de tecnologia de informação. Na sessão passada ou retrasada, a gente falou sobre a gestão de FinOps. E também já falamos sobre o plano orçamentário de tecnologia da informação. Então hoje nós temos visibilidade que a área de tecnologia da informação ela tem um investimento significativo para a empresa. Eu não arrisco dizer que deve ser, em grande parte das empresas, o centro de custo com o maior valor de um dos maiores valores de investimento. Grande parte das empresas que eu presto algum projeto de consultoria em governança, se nós formos fazer um levantamento, 90% dessas empresas, a área que tem um dos maiores custos para a organização é a área de tecnologia da informação. Então a redução do TCO, que nós chamamos, né, que é o custo total de propriedade, ele é um pilar muito importante, por quê? Porque aqui a tendência é você reduzir custos em termos de operação, em termos de licenciamento, em termos de infraestrutura de sistemas e aplicações. É você começar a olhar e fazer a viabilidade de projetos,
que eu vejo hoje ainda muitas áreas de tecnologia de informação que não ajudam a área de negócio a fazer a viabilidade. Não tem uma área de PMO centralizada dentro, né, da área de TI que possa apoiar nessa estrutura e principalmente neste exercício. E por último, a geração de valor, que é o que nós chamamos de VPL do portfólio de projetos. Quando você está num nível já de portfólio de projetos de TI, você já está num nível de maturidade muito alto, né? Você já está gerando valor com este portfólio e basicamente a empresa como um todo, ela tem visibilidade, né, principalmente a autogestão administrativa, de quais são os projetos que TI tem no seu portfólio e qual que é a priorização de cada projeto. A priorização nada mais é do que basicamente, né, a gente dentro de um comitê de projetos que nós falamos na nossa última sessão sobre gestão de portfólio de projetos de TI, é eu ter um comitê de gestão de projetos representando ali por uma pessoa de cada área de negócio da minha empresa, aonde que ali nós vamos basicamente estruturar a prioridade dos projetos corporativos da nossa empresa. Eu trouxe aqui para vocês também algumas características que a gente leva em consideração para fazer essa transformação. Essa transformação de sair de uma TI 100% operacional, que é vista apenas como um centro de custo, para um motor estratégico e uma área parceira do negócio, ela leva geralmente ali em torno de 3 a 5 anos no mínimo para a gente começar a ter uma estrutura eficiente, né? E eu trouxe aqui algumas características que são bem importantes. Então, o principal delas é o foco, né? Quando a gente fala em foco, quando eu estou numa TI 100% operacional ainda, basicamente, o meu objetivo é manter os sistemas uptime. É eu manter uma operação de suporte que atenda aos usuários da minha empresa. Mas a TI, a nova TI, a TI estratégica, que é considerada um centro de valor, ela vai muito além disso. Ela é aquela área que vai trazer inovação tecnológica para as áreas de negócio da empresa. Ela é aquela área que vai trazer, né, o uso da inteligência artificial, do machine learning, para que a gente consiga, né, avançar no tratamento de dados, principalmente, né, na tomada de decisão, gerando assim uma vantagem competitiva de negócio muito grande para a nossa empresa. E também uma TI estratégica é aquela TI que ela tem foco na performance. Na performance, por exemplo, de entrega de projetos estratégicos, que é extremamente importante, né? E aí, consequentemente, nós temos uma outra característica que é o relacionamento. Então, o relacionamento, quando a gente fala em TI operacional, nós estamos falando daquela TI totalmente reativa, que apenas atende demandas que chegam, por exemplo, como requisições, como incidentes e assim por diante. Agora, quando eu tenho uma TI estratégica, eu estou propondo as soluções. Eu sou o centro. Eu não espero as áreas de negócio da minha empresa chegar com as propostas de soluções, com as propostas de novas aplicações, de inovação, de novos processos e assim por diante, né? Então a gente sempre trabalha com o viés o quê? Um viés de trazer o que é novo e o que gera valor para a empresa. Mas aí você vai falar assim para mim, mas eu não tenho, a minha área de tecnologia da informação, ela não tem tempo para isso. Nós não temos como pensar em novos projetos ou em estratégia, porque nós estamos muito no operacional. E aí, com certeza, se a sua área de TI está 100% no operacional, talvez seja momento de vocês olharem de forma estratégica para essa área de TI de vocês e começarem a tentar analisar o que pode, né, o que pode ter de desafios e o que você pode colocar de melhorias para você sair dessa área de TI operacional para um nível estratégico. Muito provavelmente você deve ter gaps ali relacionados a recursos humanos, a tecnologias, a know-how e entre outros que você vai precisar ter um olhar holístico para conseguir entender aonde que eu tenho pontos de melhoria. Métricas de sucesso. Então, olha só. Quando eu estou numa TI operacional, eu foco no quê? Eu foco em atender SLA, nível de serviço. Agora, quando eu estou numa TI estratégica, eu estou olhando para impacto que eu tenho dos meus projetos no resultado de negócio da minha empresa, que é o que a gente chama de ROI, né? O retorno sobre o investimento. Então, olha só as diferenças de pensamentos e de visões, né?
Uma TI ela está muito fardada e muito focada em entregar serviço dentro de um prazo de SLA acordado, por exemplo, né? É eu disponibilizar esses serviços de sistemas, de acesso à internet, né, de conectividade, para que a empresa opere. Mas isso vocês concordam que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente precisa prover. Então, uma área de TI estratégica, ela já está pensando como que com os projetos dela a gente pode ter um retorno sobre aquele investimento que foi aplicado. Quando eu falo de características de orçamento, uma delas se baseia basicamente nos custos históricos que nós tivemos. Custo com pessoas, custos materiais, custos com infraestrutura e entre outras frentes, né? Agora, quando eu falo em TI estratégica, eu estou olhando qual que é o valor de retorno que eu vou ter com aquele orçamento, né? Então, por exemplo, se eu estou pensando num projeto para 2026, um projeto de segurança, aonde que eu desejo implementar lá uma nova ferramenta de detecção e resposta a incidentes, tá? Então, assim, qual que é a base de valor e retorno que eu pretendo com o investimento nesse projeto? Muitas vezes é o quê? É mitigar algum risco que pode sim trazer, né, uma indisponibilidade, que pode trazer um dano regulatório, de sanções e assim por diante, né, que podem prejudicar o negócio da empresa e, consequentemente, ela perder, né, faturamento, ter a sua imagem reputacional, né, impactada, né, e entre outros fatores. Mas ele também pode ser um projeto que ele venha para me ajudar também a, além de fazer esse trabalho de detecção e resposta, a eu conseguir trazer novos cenários, né, para o meu usuário final, digamos que é o usuário que na ponta está operando, né, e fazendo com que o processo seja executado, tá? Mas o que, que eu tenho de ROI de valor em cima dessa solução, tá? Então, assim, esse é um dos pontos que a gente costuma realmente, às vezes, fazer um exercício e todo mundo fala assim, ah, mas não tem ROI em segurança. Claro que tem. Ele tem porque, por exemplo, né, uma indisponibilidade, uma criptografia de dados que são relevantes para a tomada de decisão, pode, consequentemente, nós termos um impacto significativo. Então eu vou fazer o ROI em cima desses cenários, né, que é o ROI da segurança que a gente fala. Agora, por exemplo, se a TI ela for uma TI estratégica, ela tiver, por exemplo, um projeto de mobilidade corporativa, né? Então, o que eu tenho de valor com a mobilidade corporativa? Será que eu não consigo entregar mais rápido os meus produtos, os meus serviços para os meus clientes? Será que eu não consigo atender os meus parceiros de negócio final de uma forma mais eficiente? Será que eu não vou ter ali informações na palma da mão para eu tomar decisões mais estratégicas e num ciclo muito baixo de tempo, né? Então são alguns pontos e algumas características para a gente refletir e sempre levar em consideração quando a gente olhar para dentro da nossa área de tecnologia da informação e pensar principalmente como um motor de crescimento estratégico. Aqui nós temos o modelo de governança de TI, então todo modelo de governança de TI, esse aqui ele é um modelo baseado no COBIT, né? Nós temos então a estrutura de governança, aonde que eu tenho ali vários vieses ao redor, como por exemplo, as necessidades de negócio, né, que fazem com que a área de tecnologia da informação tenha a oportunidade de entregar valor para o processo da empresa. A gente tem as expectativas das partes interessadas, principalmente aquelas partes interessadas que estão envolvidas em projetos. Eu tenho a pressão do negócio para a entrega desses projetos e eu tenho as obrigações legais, que são leis, que eu não consigo postergar. Geralmente são leis, por exemplo, que a gente precisa adequar para ontem e para que a gente mantenha a operação da nossa empresa e não tenhamos nenhum impacto significativo. Aí eu tenho algumas direções dentro da governança, que é o avaliar, o dirigir e o monitorar. O avaliar são todas as propostas e planos de projetos que chegam para a área de TI. Que nós vamos aí sim dirigir e criar estratégias e políticas e nós vamos fazer um trabalho de monitoramento que é desempenho, né? Monitorar o desempenho e a conformidade. E aí, na base disso tudo, eu tenho o que ali? Eu tenho um sistema de gerenciamento do uso de TI, que ali entra o portfólio, entra a questão do catálogo de serviço, SLA de atendimento e entre outros serviços que a área de tecnologia da informação presta para as áreas e entrega para as áreas de negócio da empresa, tá? Então esse modelo de governança, ele é um modelo de governança de TI que ele vem justamente para compor, né, essa entrega de valor, né, essa entrega de valor estruturada, né, de uma forma que você venha para ser um parceiro, né, uma área parceira de negócio,
Então, extremamente importante nesse ciclo, ok? A ponte entre o negócio e a área de TI, né? Então a gente sempre fala que existe muitas vezes um espaço muito grande ou existe, né, uma distância muito grande entre o processo e as áreas de negócio com a área de tecnologia da informação. Eu diria que a maior barreira hoje em qualquer empresa para eu conseguir fazer um alinhamento estratégico de TI eficiente com as áreas de negócio são os problemas de comunicação e a cultura da empresa. São os dois principais pontos que dificultam com que a gente tenha uma proximidade maior entre negócio e TI. E também tem uma linguagem que na área de TI ela sempre foi muito técnica, onde que nós falamos muito sobre infraestrutura, sistemas e aplicações, segurança, disponibilidade, tratamento de dados. E a área de negócio ela tem uma linguagem muito mais de processo, de gestão, né? Então eles falam muito sobre receita, sobre margem de venda, sobre margem líquida, sobre satisfação do cliente, vantagem competitiva de negócio, alavancar os processos da empresa, metas e entre outros. Então essas duas linguagens, elas raramente em uma empresa elas vão se encontrar naturalmente. Então por isso que nós precisamos, como área de TI, uma área extremamente técnica em que isso já vem desde da nossa formação e eu sempre fui um profissional que trouxe também essa visão de negócio para dentro das áreas de atuação onde que eu atuo, como por exemplo a área de governança e cibersegurança. Então, assim, em todas as minhas mentorias, eu sempre trago muito vieses de negócio para mostrar principalmente para os meus alunos, para os meus mentorados, como que nós podemos trazer uma área de governança de TI, uma área de cibersegurança que seja estratégica e parceira de negócio. Se você não é uma área parceira de negócio e estratégica, dificilmente você vai conseguir ter um lugar, uma cadeira cativa, por exemplo, lá no board da empresa para discutir, por exemplo, sobre investimentos em TI, sobre investimentos em cibersegurança e assim por diante, tá? Então eu trouxe aqui, por exemplo, alguns objetivos de negócio e alguns objetivos de TI e a métrica de sucesso, que é um comparativo, né? Então vamos pegar o primeiro exemplo ali, por exemplo, né? Então o objetivo de negócio é aplicar uma avaliação de NPS para fazer um levantamento de satisfação dos clientes, né? A partir do momento que eu faço esse levantamento da satisfação do cliente, que é o NPS, eu tenho a área de TI tem um objetivo, que é o quê? Melhorar a experiência digital. Ou seja, porque os clientes eles façam essa votação, por exemplo, de uma pesquisa de NPS em uma ferramenta, né? Em uma tecnologia. E aí eu tenho uma métrica de sucesso, que é reduzir o tempo de carregamento dessa pesquisa, por exemplo, em 30%, certo? Então, olha só, eu tenho um segundo exemplo que é entrar em novos mercados geográficos. Esse é o objetivo de negócio. Agora, eu como TI preciso garantir, por exemplo, a escalabilidade da infraestrutura. Eu preciso chegar até esse local onde que a empresa está, por exemplo, expandindo o mercado e implementar, por exemplo, soluções em nuvem, hiperconvergência de conectividade digital, né? Eu tenho que chegar com conectividade nos lugares mais difíceis e improváveis justamente para garantir que o processo ele ainda seja executado de uma maneira, né, eficiente, né? Então esses aqui são alguns objetivos. Então a gente vê que tem um espaço muito grande entre a área de TI e a área de negócio, mas nós precisamos trabalhar nisso. E como que nós trabalhamos isso, né? Começando principalmente, né, por sempre estar próximo da área de negócio. Se eu não estou próximo dos departamentos das áreas de negócio, eu não sei o que acontece lá. Se eu não sei o que acontece lá, eu não consigo ter visibilidade para propor propostas inovadoras, por exemplo, tá? Aí, o COBIT, ele traz para nós uma estrutura que é uma estrutura para que eu consiga garantir o alinhamento da governança ponta a ponta. Então, a área de negócio ela vem com a necessidade. Exemplo, a área comercial chegou com uma necessidade para expandir, né, os seus negócios, para conseguir alavancar mais vendas. Essa necessidade ela entra num viés de governança.
Ali nós vamos fazer uma avaliação, vamos fazer um estudo de viabilidade, que a partir dali depois ela vai seguir para um monitoramento e o dirigir, que é a gente fazer a gestão dessa necessidade de negócio, e depois ela vai entrar dentro de um ciclo de planejamento, construção, execução e depois o seu monitoramento contínuo que vai trazer também melhorias ao longo do tempo para essa necessidade, esse novo processo que a área de negócio trouxe para nós, por exemplo, tá? Então esse é um ciclo contínuo, né? O próprio COBIT 5, né, ele traz e ele cita que a informação hoje ela é um recurso chave para qualquer empresa. E a tecnologia ela tem um papel extremamente importante no ciclo de vida da informação. Por quê? Porque é ela quem promove, geralmente, a coleta, o processamento, o armazenamento, o compartilhamento dessa informação e o seu descarte final. Então, neste contexto, né, adotar uma abordagem onde que eu consiga gerenciar a governança, trabalhando junto com os objetivos estratégicos da minha empresa, cada vez mais isso tem sido muito valorizado, cada vez mais isso tem trazido valor para a área de negócio e para a TI principalmente, né? E aí a TI ela começa a virar a sua imagem e ser de fato, né, uma TI que gera valor para a empresa. Do papel à ação, né? Então, para a gente não ficar apenas, né, nessa conversa, nesse mapeamento, a gente tem que fazer o quê? Um plano de ação, que é o nosso roadmap. Então, para eu sair do papel e ir para a ação, primeiro eu vou identificar as prioridades que eu tenho para melhorar. Depois eu vou desenvolver o meu mapa estratégico e depois o roadmap, que geralmente vai de 12 a 36 meses. O roadmap ele é um plano de execução. Geralmente, entre os 12 primeiros meses, a gente encaixa aquelas entregas que são entregas de ganho rápido, que a gente fala, que é o Quick Wins. Então, é alto impacto e baixo esforço. Ok? Depois eu vou para das 12 a 24 meses, que são as ideias e os projetos de transformação. Modernização, transformação digital, eficiência operacional, implementar, por exemplo, IA na empresa, implementar digitalização e entre outros. Depois dos 24 aos 36 meses, aí eu vou focar na inovação. A inovação, então, ela vai trazer aquele viés de disrupção e crescimento, né? Que é aquelas ideias mirabolantes que, na verdade, no final, muitas vezes dão certo? E aí a gente precisa trazer e colocar nesse roadmap nosso. Esse roadmap, então, ele vai ter fases, né? Onde nessas fases nós temos um ciclo aí que nós conseguimos, então, ter uma visão clara do que a gente vai entregar em cada etapa. Bom, aí a gente precisa, para que isso aconteça, fazer a gestão de um portfólio, né, estruturado. Então, gestão de portfólio, fazendo os projetos certos. O que é fazer os projetos certos? É eu fazer os projetos que estão alinhados à estratégia da empresa. Então, eu como TI, eu não posso propor projetos que não têm nada a ver, por exemplo, com a estratégia corporativa da organização. Então, a gente precisa sempre, né, trabalhar numa estrutura onde que todo e qualquer projeto que nós formos fazer uma proposta sobre ele, a gente precisa olhar e verificar como que esse projeto ele pode trazer valor para a minha empresa. De que forma que ele vai, através dos seus objetivos, entregar valor e estar alinhado com a estratégia da organização, tá? A gente sabe que a área de tecnologia da informação ela é uma área muito próxima, ou deve ser muito próxima das áreas de negócio da minha empresa, as áreas clientes, porque a tecnologia da informação ela tem um potencial muito grande de viabilizar novos negócios, né? De expandir negócios com o seu poder de inovação. Tá? Então aqui nós temos hoje uma oportunidade muito grande de estruturar os projetos certos com base nas demandas das áreas de negócio e fazer uma priorização que compactue com isso. Então a gente sempre leva, né, aquela questão que eu comentei anteriormente. Então, primeiro, os projetos de alto impacto e baixo esforço, depois o de alto impacto e alto esforço, depois os de baixo impacto e baixo esforço e por último, baixo impacto e alto esforço, que é aqueles que a gente vai descartar, que a gente nem vai trabalhar com eles, tá? E a gente sempre utiliza, por exemplo, dois tipos de metodologia, que é a matriz Gucci e a matriz também de esforço versus impacto. Utilizando, né, essas duas matrizes, a gente consegue ter
uma visão de priorização também desses projetos. E esse exercício, obviamente, ele não pode ser feito pela área de tecnologia sozinha, mas sim dentro de um comitê de gestão de portfólio de projetos. Bom, quais são os benefícios, né, do portfólio de projetos? Então, primeiro, né, a gente consegue garantir o alinhamento com a estratégia da empresa. Então, eu garanto que eu consigo direcionar todos os esforços e investimento para projetos que importam para a empresa. Além disso, eu otimizo recursos, ou seja, através da priorização eu consigo alocar os recursos exclusivamente para os projetos que de fato têm retorno significativo para a empresa. E aí, com isso, né, eu acabo mitigando desperdícios de capital em projetos e eu também consigo evitar a sobrecarga das equipes técnicas. Melhora a minha tomada de decisão, porque eu vou ter muito bem claro todos os dados e os objetivos específicos para decidir quais são os projetos que eu devo iniciar, que eu devo desenvolver, pausar ou até mesmo descartar do meu portfólio. E por último, eu tenho um aumento da previsibilidade, ou seja, eu consigo ter uma visão muito mais clara dos pipelines de projetos, das etapas e quando que vão ser entregues. Depois eu trouxe uma visão para vocês das estruturas de governança e papéis, né? Então, quais são os papéis e responsabilidades dentro desse ciclo da governança, olhando para o alinhamento entre TI e negócio? Primeiro, nós temos o Comitê Executivo de TI, que geralmente, né, ele é um comitê que está lá o CFO, o CEO e o CIO de TI. Esse comitê ele é responsável por dirigir toda a estratégia de TI e aprovar os grandes investimentos. Então, por exemplo, eu vou fazer um refresh do meu data center e vou gastar 10 milhões. Então, esse comitê executivo ele vai ter que aprovar isso, ele vai ter que olhar o que isso estrategicamente garante para a minha empresa. Depois, eu tenho um comitê de segurança da informação, que ele é responsável por fazer todo o monitoramento e garantir que os riscos de segurança eles estejam sendo mapeados e eles estejam sendo tratados conforme o apetite do risco da empresa. Se eu pedir, por exemplo, para vocês, qual que é o apetite de risco da empresa de vocês? Vocês sabem? Né? Então, hoje eu conheço muitos profissionais da área de segurança e da área principalmente de TI como um todo que não tem essa visibilidade, né? Não tem esse tipo de conhecimento, tá? Na sequência, nós temos alguns papéis chaves, né? O que seriam, né, esses papéis chaves no alinhamento como um todo, tá? Então, primeiro, né, nós temos ali o CIO, que é o responsável pela área de tecnologia da informação, ele é responsável pela estratégia de TI e o relacionamento com a área de negócio. Então, é ele quem faz as estratégias para entregar valor para o negócio da empresa. Depois eu tenho o CTO, que é o nosso chefe de tecnologia de informação, digamos assim, está muito preocupado com arquitetura, inovação tecnológica e P&D, pesquisa e desenvolvimento. Aí eu venho para o DPO. O DPO não necessariamente ele está dentro da área de tecnologia de informação, né? Geralmente ele está fora, ele está numa área que responde geralmente para o próprio presidente da empresa. Então ele tem que estar conosco aqui porque ele vai ter a visão de possíveis impactos que nós temos em leis e regulamentos que tratam dados pessoais sensíveis, né? Em especial LGPD e GDPR. E eu tenho a arquitetura corporativa, né? A arquitetura corporativa a gente está falando da integração entre sistemas, entre processos de negócio e principalmente, né, como que eu torno aderente uma tecnologia a um processo em específico. Como que eu trago uma solução de tecnologia inovadora, mas que ela seja aderente ao processo de negócio, né? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande para conseguir, de fato, alcançar esse objetivo, tá? Depois nós temos os KPIs e as métricas, né? Então, os principais KPIs que nós temos, né? Então, o primeiro deles é o valor em moeda gerado por projeto de TI que foi concluído. Além disso, o custo de manutenção de sistemas legados versus o desenvolvimento e o percentual do portfólio dedicado a iniciativas estratégicas da empresa, né? Em cada um desses indicadores, eu tenho alguns exemplos utilizados pelos CIOs modernos, né? Então nós temos, por exemplo, o Customer Effort Score, que é o CIS, que ele mede o esforço que o cliente interno e externo precisa ter para fazer a utilização de um serviço de TI. Eu tenho o Time to Maker, que é o tempo médio para lançar novos produtos e funcionalidades para o mercado. Eu tenho o ROI, que é o retorno sobre o investimento, que é o retorno financeiro esperado de um projeto de TI em relação ao investimento que ele teve.
Eu tenho o índice de conformidade, que é o percentual de conformidade com regulamentações e padrões de tecnologia e de segurança, como por exemplo LGPD, ISO 27001, NIST, SysControls. Eu tenho um índice de disponibilidade crítica para vendas, né? É o uptime dos sistemas, que diretamente ela impacta na receita do faturamento da empresa. E por último, a satisfação do usuário interno, né? Que é o NPS ou CSAT, que é basicamente as pesquisas, né, de melhoria contínua e satisfação do cliente que nós aplicamos aos usuários internos que têm relação direta com os serviços de TI. Então esses são alguns dos KPIs e métricas que a gente precisa implementar e num curto espaço de tempo a gente coletar essas informações e começar a olhar de forma estratégica em quais pontos nós precisamos melhorar e aperfeiçoar. Depois eu trago para vocês um checklist, né, com basicamente várias perguntas, se eu não me engano são 9 ou 10 perguntas, para você validar como é que está o alinhamento de TI hoje da sua empresa com a estratégia. Então o primeiro ponto é, você consegue hoje citar os top 3 objetivos estratégicos da sua empresa? Você tem visibilidade disso? Depois, o seu CIO ou o CTO, ele participa ativamente das reuniões de planejamento estratégico da empresa? Ou ele está totalmente descartado desse tipo de trabalho? Você tem um mapa estratégico de TI que conecta visualmente os objetivos de negócio aos seus projetos? Que aí seria, né, um planejamento estratégico de TI em 12 passos. Então, se você voltar lá na nossa sessão de número 1, você tem acesso a esse conteúdo e, inclusive, tem acesso a um modelo. Você tem uma matriz de priorização para avaliar todos os novos projetos, né? Tem um comitê onde que esses projetos são levados, são discutidos e são aprovados? O comitê de TI, ele se reúne regularmente e tem o poder real de decisão sobre os investimentos? Dashboards de TI, eles incluem KPIs que o CEO se importa, como por exemplo, percentual de receita, margem e satisfação, que chame a atenção e que engaje o seu CIO? Eu tenho também um item que é, você tem um portfólio balanceado entre RTB, GTB e TTB? E por último, né, as últimas duas perguntas, a sua estratégia de segurança, ela protege os ativos e informações mais críticos da estratégia da empresa? E se a equipe de TI tem metas de satisfação do cliente interno, que é o negócio. Então aqui é um checklist para vocês olharem para isso e para vocês entenderem qual que é o nível de maturidade que vocês estão hoje e como que está essa percepção de onde que está o alinhamento de TI com a estratégia da empresa. Ela está próxima um do outro ou está ainda muito longe, né? Há um compasso muito grande entre essas duas frentes, tá? Então esse aqui é um checklist para você fazer uma validação, tá? Por último, nós temos ainda, né, uma última pergunta que é se você tem um roadmap de 24 a 36 meses para inovação e redução de dívidas técnicas. Por fim, pessoal, eu deixo aqui então um texto para vocês refletirem que é: empresas que enxergam a TI apenas como custos continuam presas ao passado, já aquelas que compreendem o seu papel estratégico crescem mais rápido, entregando mais valor e se tornam protagonistas na transformação do seu próprio mercado. Pessoal, eu fico por aqui então, encerramos essa nossa sessão de número 9, depois eu abro para perguntas e questionamentos. O meu muito obrigado a todos e que vocês consigam aplicar tudo isso na prática do dia a dia de vocês. Por fim, quero compartilhar com vocês uma oportunidade exclusiva que é a nossa mentoria em grupo avançada em governança de TI. Nós estamos com 5 vagas em aberto, a mentoria inicia na primeira semana de janeiro e essa mentoria nós entregamos então todas as estratégias necessárias para você implementar a governança de TI dentro da sua empresa. Serão praticados ali conteúdos relacionados a COBIT, a ITIL, a ISO 27001, a NIST, a SysControls e além disso você vai receber templates, mais de 20 modelos de políticas e procedimentos, ferramentas para você aplicar no seu dia a dia, ferramentas sem custo algum que já está embutido dentro deste portfólio. Nossa mentoria em grupo ela teve já mais de 200 alunos formados, são uma mentoria totalmente consolidada e que já temos há mais de 3 anos no mercado e essa é a oportunidade para você sair do ponto A e partir para o ponto B. Então aponta aqui a sua câmera nesse QR Code, faça já a sua inscrição e garanta uma dessas 5 vagas exclusivas que você tem para a nossa mentoria em grupo em governança de TI, que iniciará
inicializará na primeira semana de 2026. Pessoal, eu fico por aqui então. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima sessão.